começar. Bora chegando, galera. Já eu começo, só escrevendo aqui o... Peraí. Aí tá complicado hoje. Bora entrando, gente. Já começar. Marcar uns 5 minutinhos aqui, 9h35 eu estarei começando. Paulinho, Yara, Gabi, sejam bem-vindos. Tô empolgado, acabei de ver uma notícia aqui de um investimento meu. Eu falei inclusive no Close Friends, tá? Esperar o povo chegar. Lembrando que hoje, nossa quinta live, tá? Já estamos numa sequência de 5 lives consecutivas. A intenção é que seja lives eternas, né? Toda semana uma live diferente, sobre um tema diferente. E na live de hoje eu vou comentar um pouco sobre reserva de emergência, tá? Às vezes, muitas vezes, na verdade, negligenciado pela galera, essa reserva de emergência, mas que é extremamente importante no processo de organização financeira. Espera mais um pouco. Mais 2 minutinhos. E aí, galera, como é que estão aí vocês? Tudo tranquilo? Estão todos com saúde? Mais 2 minutos a gente começa. Hoje não tô com minha garrafa, felizmente. Minha caneca, na verdade, estou com a garrafa, né? Mas eu quero ver, viu, Paulinho? Seu PRzinho aí. PR mais desatualizado do Brasil. Então vamos lá, gente. Começando. Antes de começar aqui a falar do assunto em si, né? A gente tem que saber que perrengues, problemas, emergência, urgências durante a vida, todo mundo vai passar, tá? A gente não sabe quando, a gente não sabe onde, a gente não sabe como, mas eventualmente alguns imprevistos ocorrerão, tá? E é extremamente importante a gente estar preparado para esses momentos. E é aí que entra justamente o assunto de hoje, tá? Antes de eu continuar aqui, só lembrando, ó, clica aqui nesse aviãozinho e manda para os 3 primeiros amigos que aparecem aí na sua lista de directs, tá? Geralmente, esses 3 amigos são os que você mais comunica, então acredito que você tenha uma empatia suficiente com essa pessoa para que você queira que ela mude também de vida, né, financeira. E essas lives semanais são totalmente gratuitas e você tem a oportunidade de estar mudando se você conseguir, tiver a condição de acompanhar semanalmente essas lives, tá? Tem bastante conteúdo aqui. Se você não acompanhou as anteriores, tem lá no meu canal no YouTube, o link tá na bio, tá? Você pode acessar ele através do link na bio. Beleza? Mais gente entrando. Liane, Stephanie, Leozão. Então, galera, uma frase que é bem comum, Silvia chegando também, é uma frase que pouca gente usa, mas que faz total sentido, tá? Que não há nada mais previsível do que o imprevisível, tá? É o que eu falei no começo. Todo mundo sabe que urgências, emergências, problemas, perrengues, todos nós iremos passar. Nós só não sabemos quando iremos passar.
Então, o ideal para que você não se estresse, não tenha problemas quanto a essa questão, esse problema de passar por esses perrengues, né? Você deveria estar preparado para isso, tá? E qual é a melhor forma de se preparar? Se todo mundo sabe que vai passar por isso, por que a gente não se prepara, certo? Então, a gente volta justamente para todos os assuntos que a gente foi abordando nas lives anteriores. A gente começou nas primeiras lives falando de objetivos. Com os objetivos, a gente traça os planejamentos financeiros para esses objetivos, tá? A partir do momento que a gente traça um planejamento, a gente começa um processo para quitar as nossas dívidas. E por fim, quando eu quito minhas dívidas, eu zero minhas dívidas, eu começo a me planejar em relação à minha reserva de emergência, tá? O ideal é que seja nessa ordem, né? Obviamente, cada caso é um caso e cada pessoa tem a sua individualidade, mas se torna um processo mais didático se for realizado dessa forma, tá? Então, a partir do momento que eu zero minhas dívidas, eu tenho uma tranquilidade mais quanto às dívidas, eu começo a pegar esse dinheiro que eu estava pagando as dívidas e começo a fazer o que a gente chama de reserva de emergência, tá? O principal objetivo da reserva de emergência é justamente me tirar desses problemas, me tirar dessas urgências e emergências que venham a aparecer no meu dia a dia, tá? E justamente eu tendo uma reserva para isso vai me dar muito mais tranquilidade e muito menos estresse, tá? A partir do momento que eu não consigo relaxar no meu dia a dia, e eu também, consequentemente, né, acabo tendo mais estresse no meu dia a dia, fisiologicamente falando, tem algumas reações ruins ao corpo, tá? Que acabam sendo não tão saudáveis assim, tá? Você começa a dormir ruim, você começa, por dormir ruim também, e já ter o retrocesso da dívida ou de alguma urgência que você esteja passando e não tem a reserva, você começa a ficar estressado. A partir do momento que você começa a ficar estressado, você começa a tratar mal o seu centro, a sua área de convívio, né, diária. Os níveis de cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, começa a ficar maior do que o padrão normal, e isso aí vai causando diversas alterações. E o principal ponto que acontece é que, por você não ter essa reserva, mas você ter que resolver aquela urgência, aquela emergência de última hora, você começa a trabalhar por necessidade e não porque aquele trabalho lhe dá prazer. E qual o grande problema disso? Você começa a pegar qualquer serviço, qualquer trabalho que tenha, não porque você gosta necessariamente de estar, por exemplo, chegando muito mais tarde do trabalho porque fez hora extra. Você não está fazendo aquilo porque você necessariamente gosta. Você está fazendo aquilo porque você tem uma emergência que ocorreu na sua vida, e a partir daí você tem que arranjar dinheiro para conseguir realizar, quitar aquela emergência. Então, a partir do momento que você vai construindo a sua reserva de emergência, você tem mais tranquilidade, principalmente para os seus objetivos. Uma vez que, se durante o processo de juntar dinheiro para um objetivo X, eu tiver alguma situação de emergência, eu vou ter minha reserva, eu não vou precisar abdicar do dinheiro mensal que eu estou guardando para aquele meu objetivo, porque eu vou ter a reserva para me ajudar nessa situação, para resolver a minha emergência na qual eu estou passando. Então, acaba sendo uma forma de blindagem dos seus objetivos, certo? Bom, chegando, tá aparecendo uma galera nova aqui na live, tô gostando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você vai realizar um financiamento, tá? Nesse financiamento vamos dizer que seja do imóvel, tá? E aí eu vou fazer um financiamento de 35 anos, eu fiz as medidas, as conferências do valor da parcela que ia ficar,
E eu vi que eu fiz aquele método de financiamento, no qual eu vou reduzindo o valor da parcela, né? Eu inicio com o valor X e aí no decorrer das parcelas o valor vai diminuindo. Então eu calculo baseado nisso, eu sei que, vamos dizer que a parcela comece a, sei lá, R$ 2.000 e vai finalizar em R$ 400. Então eu começo a calcular. Silvia, infelizmente eu não trouxe hoje a caneca, acabei me esquecendo aqui de pegar, mas na próxima eu prometo que estarei com ela aqui novamente. Certo? Então eu calculo, né? Então vamos dizer que eu ganho R$ 3.000, eu pago esse financiamento de 2.000, vai me sobrar 1.000. Só que no decorrer do tempo eu vou continuar ganhando esses R$ 3.000. As parcelas vão reduzindo, né? Então cada mês vai passando, vai sobrando mais dinheiro. Então eu acho que eu consigo pagar aqui esse meu financiamento com tranquilidade, certo? Que aí vem aquele grande perigo de se programar, né, de acordo somente com a parcela. Não, se cabe no quanto eu ganho mensalmente, então eu vou parcelar aqui em tantas vezes, tá? Isso aí acaba sendo um grande risco, que eu comentei na live passada sobre cartão de crédito e outras dívidas, tá? Então, continuando, eu chego aqui, financio meu apartamento, 35 anos, e eu projeto a minha estabilidade financeira, que eu vou ter aquele salário fixo de R$ 3.000, tendo um reajuste da inflação. Minhas parcelas vão reduzindo no decorrer do tempo, devido ao método de financiamento que eu utilizei. Então, cada mês que vai passando, vai aliviando mais o meu orçamento financeiro. Então, um plano perfeito, tudo para dar certo esse meu financiamento do meu apartamento. Só que, quando eu chego no 20º ano do processo de pagamento, ocorre uma crise, como ocorreu agora em março do ano passado, né, a crise da pandemia do coronavírus. A minha empresa não aguentou, não sustentou, teve que fechar as portas e aí eu fui demitido. Ao mesmo tempo que eu fui demitido, como a gente estava no meio da pandemia, as empresas não estavam querendo contratar porque o futuro estava muito incerto na época e acaba que eu não consigo arranjar emprego. E aí me vem o auxílio emergencial e agora o meu salário, né, a minha receita mensal passa de R$ 3.000 para R$ 600. E agora, como é que eu faço? Eu tenho uma parcela, no 20º ano, tá mais ou menos na metade, deve estar ainda 1.200, 1.000, por aí o valor da parcela. E aí, como é que você vai fazer para pagar, tendo agora, sendo demitido, né? E só tendo agora o auxílio emergencial de R$ 600 por mês para se sustentar. Como é que você vai fazer? E aí é que vem, não é a palavra mais correta ali, né? O que a Gabi falou, mas tudo bem. E aí vem a importância da reserva. Porque se eu não tiver uma reserva, esses R$ 600 muito provavelmente vai servir só basicamente para minha alimentação e gastos extremamente essenciais. Energia, alimentação e algo de luz, não sei, né? E aí o que vai passar? A pessoa vai passar de um ser que estava totalmente programado, estava totalmente planejado em relação ao que pagar, por ter esse planejamento não fez uma reserva porque acreditava que conseguiria pagar até o final. E aí, para ele continuar pagando e ele não ter o bem dele tomado de volta, uma vez que o financiamento sempre é dado um bem como garantia, então ele passa a tomar dívida. Ele pega empréstimos para quitar o financiamento e aí só que ele paga o financiamento e fica com uma outra dívida vigente que é o do empréstimo, tá? E como eu falei também na live passada, o empréstimo acaba sendo muito pior em relação aos juros do que o financiamento, e o porquê eu explico lá, tá? Lembrando que as lives anteriores estão todas disponíveis no YouTube. Então ele passa de uma pessoa que tinha um excelente projeto de vida no papel para uma pessoa extremamente endividada, porque ainda tem 15 anos de parcelas do financiamento a pagar, não tem como pagar,
porque não tem uma reserva e agora só recebe R$ 600 de auxílio emergencial, e começa a se endividar tomando empréstimo por cima de empréstimo para continuar quitando essa dívida, tá? Então, aí vem a importância da reserva de emergência. Então, quando é que eu utilizo a reserva de emergência? Esse foi um exemplo que eu acabei de dar, certo? O momento que você é demitido, por exemplo, tá? E você precisa de, pelo menos por um espaço de tempo, né? Um valor para estar quitando aqueles gastos essenciais. Outro exemplo também de quando utilizar a reserva de emergência, eu não vou dar exemplos pontuais, pelo menos agora, mas eu vou trazer alguns questionamentos que você deve fazer para si, para você ter essa noção se faz sentido estar usando a reserva de emergência naquele momento ou não, tá? Primeiro, você tem que saber se aquele evento dito emergente, ele era um evento esperado ou um evento inesperado na verdade, tá? Se ele for um evento esperado, já um pouquinho mais na frente eu vou dizer o que seriam esses eventos esperados, não faz sentido eu usar a reserva de emergência, uma vez que eu já sabia que aquele evento iria ocorrer, tá? Se ele for inesperado, e aí sim, de fato, iríamos ter que utilizar a nossa reserva de emergência. Aquele evento, a outra pergunta, aquele evento que está ocorrendo, ele é essencial na minha vida ou consigo viver sem ele? Certo? Se ele for extremamente essencial para a sua vida, então sim, seria um momento de estar utilizando a reserva de emergência. Se não for essencial, se você conseguia, na verdade, né, sobreviver até aquele momento, sem aquela aquisição, por exemplo, aquela compra, não seria algo que faria sentido a reserva de emergência ser utilizada. Da mesma forma, que temos esses pontos que acabam ocorrendo, que é interessantíssimo você se questionar para saber se você está usando com sabedoria ou está utilizando por imediatismo aquele valor que você guarda, tá? E Léo, aí depende, a Gabriela está perguntando aí em relação à troca de carro. Depende muito da situação, tá? Depende muito de caso a caso. Tem que analisar para ver o motivo que você tá comprando um carro, se a oportunidade realmente é uma oportunidade ou tem alguns fatos nas entrelinhas, entendeu? Então tem alguns fatores que são determinantes para você analisar se vale a pena ou não, tá? Logo de cara, financeiramente falando, matematicamente falando, se esse carro, se você for fazer a aquisição via financiamento, não valeria tanta pena assim. Mas dependendo da aplicação que você teria com o carro, poderia valer a pena no seu caso, no seu dia a dia, entendeu? Por exemplo, se o carro fosse para você ser Uber, então você estaria tendo uma nova fonte de renda através da aquisição do carro. Então poderia fazer sentido, dependendo de quanto você faturasse com o Uber, de realizar esse financiamento. Por exemplo, também vamos dizer que a partir do momento que eu faço a aquisição de um carro, eu consigo, por exemplo, se eu trabalho externo, tá? Eu sou um vendedor externo. Então, com o carro eu consigo uma agilidade de 1 hora, pelo menos, por dia, que esse tempo seria o tempo suficiente para eu conseguir um novo cliente ou nova venda. Então, provavelmente poderia fazer um pouco mais de sentido você fazer a aquisição desse carro, por exemplo. Então, realmente, cada caso é um caso, tá? Nessa situação do carro, né? Beleza? Galera, quem for tendo dúvidas aí, pode ir colocando, tá? Qualquer coisa, tanto desse assunto, principalmente desse assunto, né? Para não desvincular muito do foco. E se você tiver outras dúvidas também, pode, e quiser tirar depois da live, pode mandar no direct, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu só ver aqui onde é que eu tava. Tem um roteirozinho aqui anotado. Pronto. Então, você deve fazer esses questionamentos para você descobrir se é o momento ou não de estar utilizando a reserva de emergência, tá?
E Léo, beleza, eu entendi quando utilizar a reserva, entendi os questionamentos que eu tenho que fazer, eu entendi a importância da reserva de emergência. Mas aí como é que eu faço para construir essa minha reserva? Tá? E o quanto eu tenho que estar guardando de fato, né? São dois pontos importantíssimos, tá? E a verdade eu acrescento um terceiro ponto, é onde eu irei guardar essa reserva de emergência, tá? A reserva de emergência, como eu falei lá no começo, ela é para resolução de emergências, urgências, perrengues que venham a acontecer na sua vida, tá? Então, eu preciso, dependendo de onde eu guardo o dinheiro, eu preciso que eu tenha acesso ao dinheiro de forma o mais rápido possível, tá? Então, eu preciso que esse investimento ele seja altamente líquido, tá? Liquidez, esse termo liquidez diz em relação ao quão rápido eu consigo tirar o dinheiro da aplicação e transformá-lo em dinheiro ou na minha mão ou na minha conta, né? Então, eu preciso de um ativo líquido. Quanto mais líquido, mais rápido eu consigo fazer essa transação. E quanto menos líquido, mais lento eu consigo fazer essa transação. Como eu não sei quando eu vou utilizar a reserva de emergência, mas eu sei que um dia eu precisarei, devido a alguma urgência que apareça na minha vida, o importante é que você coloque a reserva de emergência em um ativo extremamente líquido, tá? E o outro ponto eu preciso daquela reserva, o valor que eu tenho guardado, tá? Não faria sentido eu colocar, vamos dizer, 5 mil reais e quando eu precisasse de fato do dinheiro tivesse só 2.500 reais. Eu não quero colocar meu dinheiro em um canto que aconteça isso. Então, eu tenho que colocar no ativo líquido e no ativo que seja extremamente seguro, tá? Porque eu não quero oscilações no valor que eu invisto para que quando eu precise dele, porventura, eu venha a utilizar ele em algum momento, eu precise dele, o valor que eu guardei lá, né? Então, o terceiro ponto, que seria a rentabilidade, aqui praticamente é desconsiderado, tá? Que eu preciso justamente desses dois principais pontos. Geralmente, nessa tríade, quando eu tenho dois pontos positivos, o terceiro é mais para negativo, tá? Não sei nem se negativo seria o termo correto, mas não é tão favorável quanto os outros dois pontos, tá? Então, e Léo, quais são os investimentos que são altamente líquidos e que são extremamente seguros, tá? Atualmente, as três principais formas que há de guardar a sua reserva de emergência, que são as mais indicadas aí, né, pela galera, e que eu dou para vocês como sugestão, é o próprio Tesouro Direto, certo? Tesouro Direto, mais na frente, no decorrer das lives, eu vou estar explicando o que é o Tesouro Direto, tá? É um investimento no qual você empresta o seu dinheiro para o governo e ele lhe devolve um dinheiro com um prêmio a mais, uma rentabilidade a mais, que seria os juros. Os mesmos juros que a gente paga quando a gente faz um parcelamento de uma fatura, para os juros que a gente paga no cartão de crédito, é como se estivessem pagando juros para a gente, tá? E é muito melhor as pessoas pagarem juros para a gente do que a gente pagar juros para as outras pessoas. Então, o Tesouro Direto acaba sendo uma das opções, tá? Outra opção extremamente popular agora nos últimos tempos é a conta do Nubank, né? Tá? No Conta, a cada real que você já coloca lá, ela já começa a rentabilizar diariamente, tá? E também temos os investimentos que que rentabilizam 100% do CDI, tá? O Banco Inter é um banco que possui isso. A partir de 100 reais você consegue já guardar, investir esse dinheiro no ativo lá do Banco Inter de 100% do CDI. E também temos uma menos populosa, já foi bastante populosa, eu acredito que no decorrer desses últimos anos tenha caído o número de investidores, que é na poupança, tá? A poupança também, mais lá na frente, no decorrer das lives, eu vou mostrar que ela não é um investimento tão seguro assim, e também há investimentos que são
mais rentáveis, inclusive mais seguros do que a poupança. Então, mas como é apenas uma reserva de emergência, faria sentido você colocar na poupança, certo? Então essas quatro seriam as principais formas de colocar. Recapitulando mais uma vez: Tesouro Direto, a própria no conta do Nubank, investimentos que rendem 100% do CDI com liquidez diária, que era o caso do Banco Inter, tá? E a própria poupança. Beleza? E aí, Léo, e quando eu tenho que investir? Quanto eu tenho que ter guardado para ser considerado uma reserva de emergência de fato? No processo da montagem dos objetivos, do planejamento, de pagamento das dívidas, nesse processo, principalmente do planejamento, eu começo a dividir o que é que vai ser gastos essenciais, o que vai sair da minha receita para gastos essenciais, o que vai sair da minha receita para estilo de vida e o que vai sair da minha receita para objetivos. Antes de você começar a montar os objetivos, é interessante juntar dinheiro para os objetivos. É interessante que você junte dinheiro para montar a sua reserva de emergência, tá? Pelo menos nesse espaço de tempo. Então, generalizando, mais uma vez, cada caso é um caso, individualmente, cada pessoa é de uma forma, tá? Generalizando caso a caso, o interessante é que o dinheiro que você guardaria para os seus objetivos, você já direcionasse primeiramente para a reserva de emergência, certo? E a partir daí, você ir juntando um dinheiro mensal, né? Já que no planejamento você se compromete a investir mensalmente, né? Visando os seus objetivos. E eu gosto de comentar de você se basear a reserva de emergência em relação às suas despesas fixas e essenciais. O que seriam as despesas essenciais? Seria água, luz, energia, coisas de moradia, alimentação, segurança e saúde, tá? Principalmente esses pontos. O ideal é que eu pegue esses pontos. E por que somente os gastos essenciais? Isso porque o que acontece é o seguinte: se por um acaso você seja demitido, tá? Você vai para, sei lá, vai para academia, você sai para comer todo final de semana, você viaja todo mês, por exemplo. Se você for demitido, você vai ter que cortar muitas coisas para você continuar conseguindo sobreviver, tá? E as únicas coisas que você não pode cortar são os seus gastos essenciais, que aí vem os gastos com moradia, os gastos com alimentação, os gastos com saúde e os gastos com segurança. Esses 4 itens principais, independente da situação financeira que você esteja, é importantíssimo que você não deixe de gastar com esses ativos, né? com esses pontos. Então, e se você passar por esse perrengue, pelo menos o valor dos seus gastos essenciais estarão inseridos lá. E Léo, quanto basta eu guardar um mês? Não. Basta eu guardar 2 meses? Também não. A gente viu na pandemia do ano passado, as pessoas ficaram em lockdown, pelo menos aqui em Fortaleza, né, no estado do Ceará, mais ou menos 4 meses e meio. Então, se a reserva de emergência da pessoa fosse de 1 mês ou 2 meses, ela teria passado o sufoco também da mesma forma. Então, o importante é que você tenha reserva por pelo menos 3, 4 meses, tá? Isso aí, e assim, o recomendado para você ter bastante segurança é até 12 meses, tá? Entre 3 e 12 meses. Mas, Léo, é um espaço muito grande de tempo. O que é que vai definir eu não guardar 12 e guardar 3, ou eu não guardar 3 e guardar 12? Na verdade, isso aí vai estar relacionado com o seu... Muito bem, ó, a Gabriela aí falando que o dela é de 6 meses, certo? Então, o interessante é que quanto mais estável for a sua situação financeira
e profissional, menos, aliás, tempo de reserva você vai estar precisando, tá? Por exemplo, um funcionário público que é extremamente difícil ele sair do cargo, né, por demissão, não faria tanto sentido ele ter 12 meses de reserva guardadas, uma vez que é extremamente recorrente a essa estabilidade, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que seja autônoma, não faria muito sentido ela guardar somente 3 meses, porque pode ser o dinheiro que ela ganha esse mês pode ser totalmente diferente do dinheiro que ela ganha no mês seguinte. Então, no caso de um autônomo, seria mais interessante você guardar por um período de pelo menos 6 a 8 meses no caso do autônomo, tá? E a partir daí, assim, lembrando, outro ponto, mas não é necessariamente porque você é CLT que você está extremamente seguro. Não, longe disso, tá? Não existe estabilidade necessariamente num programa de CLT. Porque pode muito bem a empresa não aguentar mais de dívidas, por exemplo, você que é apenas um funcionário, você não sabe como é que está a situação da empresa, a saúde financeira da empresa, e se você for demitido, você não vai estar esperando muito provavelmente, certo? Então pode ser que a sua segurança de ser CLT seja totalmente mitigada a partir do momento que a empresa não aguentar ou quiser enxugar a folha de pagamento e lhe demitir. Então isso aí é algo extremamente inesperado, certo? Então, a partir do momento que você define o que é suas despesas essenciais, você projeta uma reserva entre 3 a 12 meses, dependendo de qual regime, né, de trabalho você tenha. Aí você vai começar a guardar o seu dinheiro. Na live, eu acho que 03, eu falei em relação a percentuais de divisão da sua receita, certo? E aí eu falei que pelo menos 20%, o ideal é que fosse 20% entre 10% e 30%, né, uma média de 20%, que você guardasse para os seus projetos. E aí a intenção é que esses 20%, vamos ter um exemplo aqui de gastos essenciais para uma pessoa que ganha 3 mil reais por mês. Vamos dizer que de gastos essenciais seria entre 40% e 50%, certo? Que isso aí daria uns 1.500 reais. 20% de 3 mil daria 600 reais. Então você deveria guardar 1.500 vezes 6 dá 9 mil reais. Então o ideal é que eu devesse guardar 600 reais durante um período até totalizar os 9 mil reais, certo? E aí, o que acontece? Léo, é um tempo muito longo. Sim, também concordo. É um tempo bastante longo, tá? A Stephanie está pedindo para eu fazer um cálculo para quem recebe um salário mínimo. Eu vou colocar na faixa de R$ 1.000 para facilitar os cálculos, tá? Eu, inclusive, também falei nas lives anteriores em relação à situação de quem ganha um salário mínimo. É muito mais desafiador, e aí parte da questão da individualidade, né? É muito mais desafiador uma pessoa se programar, se planejar financeiramente ganhando um salário mínimo do que uma pessoa se planejar financeiramente ganhando 3 mil reais por mês, tá? É totalmente diferente essa situação. Então, é desafiador, mas não é impossível. Matematicamente é possível, tá? Nesse caso, guardar dinheiro seria bastante complicado. Então, o interessante nessas situações seria buscar uma renda extra para você aumentar a sua renda, tá? No caso, se você ganha um salário mínimo, fazer hora extra ou procurar algum tipo de renda extra depois do trabalho, né? Para daí você conseguir um capital a mais, uma renda a mais, e daí você conseguir, já que você consegue sobreviver, por exemplo, com o salário mínimo, então esse excedente da renda que você está ganhando, você começar a se programar para guardar esse excedente,
certo? Então seria uma das formas de você conseguir se planejar financeiramente nessa relação. Obviamente, por exemplo, teria que colocar no papel essa questão de gastos essenciais, de estilo de vida, para daí traçar um melhor planejamento, mais uma vez, de acordo com a individualidade dessa pessoa que ganha um salário mínimo, no caso, tá? Então, o que acontece. Mais uma vez eu me perdi aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, sabe quanto é que tem de gastos essenciais? Projetou a reserva de emergência e vai guardar os 20% Exatamente. A Gabriela falou aí, o primeiro passo é realmente você fazer a lista, que aí você consegue ter o panorama geral de quanto é que você está gastando e onde é que pode enxugar ou não das suas despesas, certo? Então, você se projetou todo para pagar a reserva de emergência. No caso aqui do exemplo que eu dei, né, seria uma reserva de R$ 9.000. Uma pessoa ganha um salário de 3.000 e eu teria que guardar mensalmente R$ 600. Isso aí daria 15 meses, né, se eu não me engano. Eu acho que é 15 meses. Então eu teria que passar 1 ano e 3 meses guardando dinheiro para montar minha reserva de emergência, tá? Mais uma vez, o ideal era isso, mas na vida real não necessariamente isso acontece, tá? E é importante vocês terem essa noção que não tomem como regra a vida de outra pessoa, tá? A sua situação vai ser totalmente diferente da minha situação, que vai ser diferente da situação de cada um de vocês que está assistindo aqui essa live agora nesse momento. Então, o ideal é que tenha uma parcela de individualidade. E a partir daí, por exemplo, talvez não faça tanto sentido eu guardar os 20% que seriam meus objetivos, eu guardar sempre na reserva, tá? Eu posso, por exemplo, estar montando minha reserva e ao mesmo tempo já estar começando a investir. Isso também vai depender muito da minha consciência financeira em relação à minha vida financeira de forma geral, né? Certo? Mas, realmente, é extremamente importante essa questão da montagem da reserva de emergência para você ter uma vida mais tranquila e menos aperreada quando acontecer algum imprevisto na sua vida. Eu volto mais uma vez àquela primeira frase que eu falei. Não há nada mais previsível do que o imprevisível. Todos nós sabemos que uma crise vai bater, dificuldades vão surgir, mas se todo mundo sabe disso, por que ninguém se prepara? Então o ideal é que você, já tendo essa consciência que isso aí vai acontecer lá na frente, em algum momento da sua vida, é melhor você já estar preparado para essa dificuldade que você venha a passar. Para justamente, quando a dificuldade chegar, você não passar tanto aperreio, não ter tanto estresse na sua vida financeira. Certo? Então, gente, antes de finalizar, tenho 2 avisozinhos para vocês, tá? O primeiro é que quem não acompanha essa live toda, no YouTube amanhã, 7 horas da noite, vai estar disponível a reprise dessa live, tá? Essa live não fica salva aqui no Instagram. Para você ter acesso ao meu canal no YouTube, o link tá na bio, tá? Inclusive se inscrevam lá, assistam as outras lives, caso vocês tenham perdido alguma. E o segundo aviso, em relação ao Close Friends, tá? Ainda continua aberto, ele só vai até amanhã 23h59, o último dia de Close Friends, de carrinho aberto, né, na verdade. Tem bastante benefícios, você vai acompanhar todos os meus, como é que eu faço a minha diversificação nos investimentos, certo? E além disso, eu tenho também um grupo fechado no WhatsApp, no qual eu fico me comunicando diretamente com vocês para tirar qualquer dúvida e qualquer questionamento que vocês tenham, tá? E não é só focado em renda variável, tá? Isso aí eu tenho pessoas no Close Friends que são iniciantes, como também tem pessoas mais experientes. E a minha intenção é abranger todos vocês e a partir daí tentar dar o máximo de suporte possível na vida financeira para vocês. Beleza? Para você fazer a aquisição do Close Friends também, o link está na bio. Tem um menuzinho interativo lá, tanto que direciona para o canal do YouTube,
como também que direciona para o Close Friends, tá? O link de pagamento do Close Friends. Então é isso, galera. Se você está vendo aqui agora pelo YouTube, dá o like, compartilhe comigo. Se você está assistindo aqui no Instagram, muito obrigado pela sua audiência. A live de hoje foi um pouquinho mais curta, mas era uma live pontual que eu queria trazer para vocês, que essa questão de reserva de emergência é bem importante, tá? E com isso, me despeço de vocês. Beijos e abraços. Muito obrigado mais uma vez a todos que estavam presentes. E até quinta-feira que vem, 9h30 da noite, teremos a live número 6. Valeu, gente. Abraço.